Seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, entramos na sua presença agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. E neste momento em que a tua palavra está aberta, nós pedimos a tua presença aqui conosco, sabedoria dos altos céus, para que nós possamos compreender a tua palavra. Abençoe cada família aqui presente, abençoe cada lar aqui representado, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, me acompanhem na leitura. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Queridos, lembram da semana passada, quando nós falamos de Daniel 2? Em Daniel 2, quem que teve o sonho? O rei Nabucodonosor. Daniel soube qual era o sonho do rei e contou para ele que ele tinha se esquecido. Desta vez, agora, quem tem o sonho? O próprio Daniel. E neste sonho, um sonho enigmático, ele vê 4 animais. O primeiro animal é aquele que está na tela. Eu vou lendo aqui, Gustavo. Quando eu falar do segundo animal, você passa fazendo favor. Verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Verso 5, segundo animal, Gustavo. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Olha lá a imagem, um urso com as costelas na boca. Verso 6, terceiro animal, Gustavo. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal. Pode olhar lá na tela. A Bíblia diz assim que esse animal é terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E ele tinha quantos chifres? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos quais primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Lembra dessa parte do sermão da semana passada? Eu falei especificamente disso na semana passada. Nessa semana, a primeira parte da mensagem é falar um pouquinho desses 4 animais. Quando você lê isso na sua Bíblia, você fala assim: meu Deus, o que Daniel comeu antes de deitar para dormir? Que tipo de sonho é esse que Daniel tem? Só que o sonho de Daniel não é resultado dele ter jantado para dormir. O sonho de Daniel foi uma visão dada por Deus. E essa visão, queridos, ela diz exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer a sucessão dos reinos e dos impérios do mundo. Novamente você vai falar assim: puxa, pastor, é mais do mesmo? Sim, porque o Senhor queria que nós tivéssemos certeza de como é que as coisas aconteceriam. Por favor, o próximo slide, Gustavo. Eu já li com vocês Daniel 7, 23 a 25. Eu quero ler novamente, para a gente lembrar da missão do chifre pequeno. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra.
e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, qual será diferente do primeiro, e abaterá os 3 reis. Lembra que eu comentei com vocês? Cabeça, Babilônia, peito, Medo-Pérsia, os quadris de bronze, Grécia, as pernas de ferro, Roma, os pés misturados ferro com barro. É exatamente os 10 chifres dessa mesma estátua. Os 10 reinos que surgiram na Europa. Os bárbaros que levaram à derrota o Império Romano e ocuparam a Europa. Esses reinos estão presentes no mundo até hoje. E isso eu falei com vocês semana passada. Agora, esse chifre que nasce e derruba outros, semana passada eu disse para vocês que era o poder papal. Nessa semana eu tenho uma informação nova a acrescentar daquilo que já foi dito. O mundo todo se questiona muito perguntando quem é o anticristo. Não é verdade? Todo mundo quer saber quem é o anticristo. Quem é o anticristo? Converse com o evangélico sobre o anticristo, ele tem 1000 coisas para falar sobre, ele tem muito medo, mas ele tem pouco conhecimento. Quem é o anticristo, queridos? O verso 25 diz para a gente quem é o anticristo. Me acompanhe na leitura. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O anticristo é o poder papal. Foi o poder papal que pisou aos pés a lei do Senhor. Eu não sei você, mas eu, como um bom católico, eu aprendi os 10 mandamentos de cor. E os 10 mandamentos de cor que eu sabia não são os mesmos 10 mandamentos que estão aonde? Na Bíblia. Foi modificado por quem? Quem é o homem que acha que tem autoridade para modificar a lei do Senhor? Quem você acha que é na fila do pão para ter autoridade e mudar aquilo que Deus escreveu com o próprio dedo em 2 tábuas de pedra? Tem que ser muito ousado, né? Tem que ser muito blasfemo para ensinar errado dessa forma. O primeiro mandamento que eles derrubaram, arrancaram dos 10 mandamentos, foi o segundo. O segundo mandamento, ele é claro, como a luz do dia, e ele diz assim: não farás para ti imagem de... Não as adorarás, nem me expressarás. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Queridos, como um bom católico, eu aprendi desde pequeno. Tem uma necessidade, cada santo atende uma necessidade específica. Perdeu alguma coisa? Vamos ver se quem aqui já foi bom católico. Perdeu alguma coisa? Pede para quem? Credo, vocês foram todos os católicos ruins. Quem? Som Longuinho. E se você achar, o que você tem que fazer? É coisa de gente doida, né? Mas está com um problema na vista. Qual é o santo da vista? Ó, uma boa católica lá no fundo, Santa Luzia. Santa Luzia, tem que rezar para Santa Luzia, sua vista fica boa. Se você tiver engasgado, qual é o santo? Gente, tem santo para tudo. Se você está solteiro e quer casar, e o que você faz com a imagem do Santo Antônio para que ele te mande um marido, um noivo? Essa parte vocês todas sabem, né? Olha só. É assim que o pastor sabe quem eram as católicas da igreja. Queridos, isso é uma completa blasfêmia. Não faz o menor sentido. Mas as pessoas, elas aprenderam assim. Eu aprendi assim. Só para eu ter uma ideia aqui, quantos de vocês foram católicos até certa fase da vida? Levanta a mão para eu ver. Temos um bom grupo. Quem aqui já nasceu evangélico? Levanta a mão alto para eu ver também. Tem um grupo. Quem aqui nasceu adventista do 7º dia? O berço era adventista. Tem um grupo também. Sabe como que é essa história do berço adventista, né? É uma marca que vem de berço adventista. Aí os pais compram e colocam a criança para dormir dentro. Porque eu não sei de onde vem essa expressão berço adventista. É uma coisa muito doida. É só a gente que usa essas figuras de linguagem aí.
Berço adventista, na verdade, significa que você, ao nascer, os seus pais já eram adventistas. E você só seguiu aquilo que os pais ensinaram desde sempre para você. Os nossos filhos, por exemplo, eles ouviram historinhas bíblicas desde a barriga. Todos os dias, na barriga, nós contávamos as histórias bíblicas para eles, orávamos com eles e cantávamos as musiquinhas com eles. Não é assim? Se você vai ficar grávida daqui a algum tempo, é importante saber disso, tá bom? Daí nós vemos o seguinte: esse mandamento, ele não é interessante. Porque Constantino introduziu na igreja a adoração às imagens de escultura. Então esse mandamento foi pisado e foi jogado fora. O outro mandamento que foi trocado é o quarto. O quarto mandamento da lei de Deus, presente em qualquer Bíblia do mundo, diz assim: lembra-te do dia para o santificar. Mas no lugar disso, eles dizem assim: guardai domingos e dias de festas. Não é interessante a ousadia do ser humano em modificar a única parte da Bíblia que foi o próprio Deus quem escreveu com o dedo em 2 tábuas de pedra? É muita ousadia. E aí eles pegaram o 10º mandamento. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o animal do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eles pegaram esse 10º mandamento, dividiram no meio e colocaram um só para a mulher e o outro para as coisas. Mas, na verdade, não são 10 mandamentos. Eu me recordo quando garoto ainda, um amigo chegou para mim na sala de aula, já devo ter contado a história para vocês, vou repetir. E ele disse assim para mim: Hércules, você sabe que você vai para o inferno, né? E eu era um bom católico, eu ia à missa todo domingo. Eu falei: não, William, se tem alguém aqui entre eu e você que pode ir para o inferno, é você. Porque você eu não vejo na missa. Eu estou indo para o céu, você eu não sei. Não, Hércules, você está perdido, completamente perdido. E o motivo é porque você não guarda os 10 mandamentos. Eu falei: não, William, eu não somente guardo, mas sei de cor. Ele falou: pois então, você foi enganado pelo Papa. E o Papa te ensinou 10 mandamentos errados, Hércules. Você vai para o inferno. Eu falei: William, mas você também não é católico? Sou católico também, mas eu sei a verdade e você não sabe. Eu falei: qual é a verdade? Ele pegou uma Bíblia, abriu a Bíblia, leu os 10 mandamentos. Que 10 mandamentos estranhos aquele dele. Dizia para não adorar a imagem de escultura e dizia para guardar sábado. Eu falei: William, esses mandamentos dessa sua Bíblia é mandamento de crente, não é? Como que você é católico e está andando com Bíblia de crente, William? Sua mãe sabe disso? Não, Hércules, as Bíblias são todas iguais. A sua diz a mesma coisa. Aí chego eu em casa: mãe, a gente tem Bíblia? A gente achou uma numa leira empoeirada. Abrimos a nossa Bíblia, a imagem de Nossa Senhora na capa. E lá dizia a mesma coisa da Bíblia do William. Dizia diferente daquilo que eu sabia de cor. Aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu fiquei preocupado com aquilo. Cresci um pouco mais e perguntei para o meu padre. Falei: padre, por que nós católicos adoramos imagem de escultura, se a Bíblia diz para não fazer? E por que nós guardamos domingos e dias de festa, se a Bíblia manda guardar o sábado? Meu padre era um homem muito calmo. Nós estávamos sentados na boca de um poço, na frente do seminário. Eu já havia dito para ele que eu seria padre. Estava tudo acertado, que eu teria 12 anos de idade, iria para o seminário lá em Criciúma, Santa Catarina. Mas eu sei dizer que ele, sentado naquela boca de poço, olhando para mim, não falava nada. Ficava quieto, me olhava. Passou de 1 minuto naquele silêncio. E quando ele abriu a boca para falar algo, ele disse assim: Hércules, se você tem a oportunidade de não adorar a imagem de escultura, e se você tem a oportunidade de guardar o sábado, pode guardar, está certo pela Bíblia. Era a única resposta que eu não queria do meu padre. Fiquei tão chateado com Deus, tão chateado com a igreja. Eu lembro que eu era um garoto de 10 anos, mas eu prometi para mim naquele dia, eu falei assim: nunca mais eu vou colocar os meus pés em igreja nenhuma do mundo. Porque esse povo que segue a Deus nem sabe direito quem que eles estão seguindo e tem essa confusão toda com essa Bíblia que a minha família dizia que quem lia a Bíblia ficava louco. Já ouviu falar também, né? Quem lê a Bíblia fica louco. Aí eu pensei: nunca mais. Mas Deus é bom demais. E esse mesmo amigo meu, como que meu amigo sabia?
Já contei para vocês aqui já? Como que o meu amigo sabia essas verdades da Bíblia? O pastor adventista ia na casa da vizinha dele, estudar a Bíblia com a vizinha, e a mãe dele ia junto. Enquanto a mãe dele estava lá recebendo o estudo bíblico, ele ficava lá brincando com alguma coisa, e nisso ele estava aprendendo e me ensinou na escola. Então ele recebeu o estudo bíblico, me deu o estudo bíblico por tabela. O pastor não teve a alegria de batizar nem a mãe dele, nem a vizinha. Mas o pastor me batizou 2 anos depois. Era o pastor que dava o estudo bíblico naquela casa. E eu louvo a Deus por ter sido alcançado com essa mensagem. Quando você abre a sua Bíblia comigo, Daniel 8, versículos 9 a 12, nós lemos assim, olha. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Queridos, não mais o sacrifício de Cristo para a nossa salvação, não mais o sacrifício do Cordeiro, mas sim a autoridade dada aos padres, a autoridade dada ao Papa de perdoar pecados. Você pecou? Não tem problema. Procure um padre. Conte para ele o que você fez. E quando você terminar de contar, o que o padre vai te dizer? Os teus pecados estão perdoados, meu filho. Reze tantas Ave-Marias e tantos Pai Nossos, e o pecado não vai mais existir. Agora eu te pergunto, quem é um padre para ter autoridade para perdoar pecados? Quem é o Papa para receber a adoração de outras pessoas ou para acreditar que ele tem autoridade para perdoar pecados? Queridos, quem é o único que pode perdoar pecados? Jesus Cristo justo. Ele pode perdoar os seus pecados por um simples motivo. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele pode perdoar os meus pecados por um simples motivo. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Todo aquele que se chegar a Jesus e fizer dele o seu Salvador, terá os seus pecados perdoados. E sabe qual que é a verdade? Nós somos todos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 6:23, 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos do perdão que só Jesus pode dar. Daniel 8, versículos 24 e 25, eu leio assim. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Queridos, esse poder papal, esse poder do anticristo, ele exerceu muito poder e muita autoridade já neste mundo. Durante toda a Idade Média, era o Papa quem dizia quem se casaria com quem. Era ele que determinava quem ocuparia o trono de cada uma das nações europeias. Ele fez muito mal para os santos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Igreja Católica, ela perseguia os cristãos que continuaram seguindo a Bíblia. Lembra que eu contei para vocês que a igreja verdadeira chama-se Igreja Católica Apostólica? Essa é a igreja que fazia todas as coisas em conformidade com a Bíblia. Mas quando a igreja se torna Católica Apostólica Romana, a verdade é lançada por terra. E a partir de então, qualquer grupo de pessoas que se dispusesse a conhecer a Bíblia e a praticá-la, a igreja perseguia. Sabe o que está acontecendo no mundo de terrível hoje? Hoje todo mundo é livre para fazer o que quiser da vida. Não tem ninguém perseguindo quem é fiel à Bíblia. E isso para a gente é muito ruim. Por que, pastor, que isso é muito ruim? Porque nós não estamos vivendo a Bíblia como deveríamos. Como a coisa hoje está muito fácil, não tem ninguém se opondo a nós, nós pensamos que está tudo bem, podemos fazer o que quisermos fazer da nossa vida.
Sabe o que talvez esteja precisando acontecer para que a gente busque a Deus com mais intensidade de coração? Uma perseguição. Uma guerra no nosso país. Catástrofes, tragédias. Aí você diz assim, mas pastor, nem a pandemia resolveu? Porque quando você para pensar na pandemia, qual foi o resultado dela? Deu uma esmorecida na fé do povo, não foi? Muitos se afastaram, muitos se distanciaram, muitos daqueles que estão na igreja, mas estão ligados no piloto automático, sem buscar a Deus com intensidade de coração, sem buscar a Deus com inteireza de coração. Aí eu pergunto para você, você precisa de uma perseguição, você precisa de uma grande dificuldade para você buscar a Deus de todo o seu coração? Ou será que você pode aproveitar este momento de bonança, sem perseguição que nós estamos vivendo, e se entregar ao Senhor de forma completa? Apocalipse 14, verso 12, é um verso bem conhecido por nós, nem vou abrir a Bíblia. Esse versículo da Bíblia fala das duas características daqueles que são salvos quando Cristo voltar. Lá diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam o quê? Guardam os mandamentos de Deus. E tem o que mais? E tem a fé em Jesus. Queridos, essas duas características são as características que Deus espera encontrar em mim e em você. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Tem algum mandamento de Deus que você não está guardando como deveria? Talvez você não vai me dizer, pastor, eu pratico idolatria. Mas e os outros? Você está fazendo certinho? Você tem se esforçado para fazer o certo? Não se engane. A lei de Deus é a mesma. Hoje, ontem, eternamente. Ela não muda. Eu costumo dizer que guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus é como se fossem duas asas de um pássaro. Eu não sei se alguém aqui já teve um papagaio manso em casa que falava. Eu não sei se vocês sabem, mas se você cortar apenas as penas de uma asa do papagaio, ele não voa. E se ele voar, ele voa pertinho. Porque para um pássaro voar, ele precisa ter duas asas, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, obrigado pela palavra. Tem que ter equilíbrio. Irmãos, alguns de nós estamos vivendo uma vida cristã desequilibrada. Alguns de nós estamos perdidos no legalismo, acreditando que seremos salvos pela lei e por guardarmos a lei. E aí tornamos a nossa vida uma vida pesada, uma vida enfadonha, uma vida chata, uma vida triste, porque os mandamentos fazem um peso muito grande sobre nós. Não vejo salvação para esses. Porque se você um dia me apresentar um só mandamento que possa te salvar, eu vou te dar os parabéns e vou dizer que está mentindo, porque a Bíblia diz que os mandamentos não salvam. Agora, se você só tiver fé em Jesus e viver uma vida toda atrapalhada, está errado também. Não é isso que Deus espera dos seus filhos. Deus espera dos seus filhos uma vida de equilíbrio, que compreendam que a salvação é pela graça e pelos méritos de Cristo, que compreendam que foi o sangue vertido na cruz o único capaz de nos salvar. E se você não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não será salvo. Agora, em contrapartida, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você vai dar em resposta a esse Jesus, vivendo uma vida de obediência aos mandamentos dele. Por que você vai continuar vivendo em desrespeito ao querer de Deus por você? Se porventura estou eu falando hoje a alguém que sabe que não está guardando a lei do Senhor, eu peço a Deus para que você se arrependa de todo o seu coração. E peço a Deus que você seja tão sábio para que você coloque a sua vida em ordem enquanto temos tempo de graça. Vocês entendem essa expressão a porta da graça ainda está aberta? Tem uma forma de entender essa expressão muito incrível. Eu gosto muito dessa expressão. Lembram do dilúvio? Quantos dias antes de cair a primeira gota de água Noé entrou na arca? 7 dias antes.
Antes de Noé ter entrado na arca com a sua família, quem que já estava dentro da arca? Os animais. Quem trouxe os animais para a arca? O poder de Deus. Aí Noé entra com seus filhos, suas noras e sua esposa. O que acontece logo que eles entram? Lembram? A porta se fecha. Como que a porta da arca foi fechada? Por fora. E quem foi que fechou? Um anjo. Quem estava do lado de fora da arca dizia o quê? Para quem estava dentro? Gente louca. Entraram aí, se trancaram aí, para quê? Nunca choveu. Não é agora que vai chover. E foi passando dia após dia após dia, e nada acontecia. Eu fico pensando que até Noé se preocupou, falou, mas Senhor, o Senhor trancou essa porta de um jeito que nem eu consigo abrir para sair. E não vem água do céu, Senhor. Agora pensa os 7 dias dentro dessa arca com esses animais tudo dando trabalho. Porque animal dá trabalho, não dá? Quem aqui tem um cachorro? Levanta a mão. Quem tem um cachorro? Abaixa a mão. Quem tem um cachorro e acha que o cachorro dá trabalho, levanta a mão. Todo mundo. Quem aqui tem um gato? Levanta a mão. Quem aqui tem um gato? Abaixa a mão. Quem aqui tem um gato e acha que o gato dá trabalho? Quem aqui tem um filho? Levanta a mão. Abaixa a mão. Quem aqui acha que o filho dá trabalho? Levanta a mão. É uma mão só, não é duas não, é uma só. Então olha que interessante, bicho dá trabalho, e o Noé lá cuidando desses animais, tendo que dar comida na hora certa, tendo que limpar o cocô, tendo que limpar a sujeira dos bichos, tudo. 7 dias dentro dessa arca, se perguntando, meu Deus, vai chover não? Só que a porta já estava fechada. Essa é a forma de entender a expressão a porta da graça está aberta ou fechada. Antes da volta de Cristo, queridos, chegará um momento em que a porta da graça se fechará. E quando a porta for fechada, não haverá salvação para mais ninguém. Aquilo que é escrito em Apocalipse vai se realizar. E o imundo continue na sua imundícia, e o justo continue praticando a justiça. Não tem mais o que fazer. Agora, não há mais intercessão. Não há mais como confessar pecado e receber perdão, porque a porta da graça já se fechou. Não sei quanto tempo vai durar. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. É chuva, né, irmãos? Mas fiquem tranquilos que é chuva de bênçãos. Está limpando a terra, está limpando o Jardim Santa Fé e vai ajudar as plantas a ficarem mais bonitas. Uma coisa eu sei. Eu não sei quanto tempo vai levar ou quando essa porta será fechada. Mas uma coisa eu sei. Eu e você precisamos viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Último texto que nós vamos ler nessa noite. Daniel, capítulo 7. Irmãos, posso confessar uma coisa para vocês? Eu acho esse um dos textos mais bonitos do livro de Daniel. Daniel tem muitos textos bonitos, mas nada é tão bonito quanto este. Antes de Jesus ter nascido a primeira vez, Daniel, nessa visão, enxerga aquele momento que eu e você mais aguardamos. Me acompanhe na leitura. Daniel 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até a ele. E foi-lhe dado o domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será? Do que a Bíblia está falando aqui, irmãos? É da volta de Jesus. Só que a Bíblia está falando da volta de Jesus 600 anos antes de Jesus nascer, sem que ele tivesse sequer nascido. E o Daniel já vê na visão que ele vem sobre as nuvens. Lembra de Apocalipse 1:7? João, na ilha de Patmos, ele tem uma outra visão, ele diz assim,
eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Quando você vai em Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31, vamos abrir lá. Abre lá comigo, Mateus 24. Versículo 30 e 31. Olha que lindo, queridos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, e com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, queridos? Essa é a promessa que nós aguardamos. Que o seu coração nessa noite possa se encher de esperança. Não só de esperança, mas também de certeza de que em breve Jesus voltará. Amém? E quando ele voltar, queridos, de nada adianta Jesus voltar. De nada. Se nós não estivermos preparados. Uma vez, eu estudei a Bíblia com uma moça, fiz a série de estudos completo com ela. Aí chegou no final, ela se batizou. E aí ela foi na igreja, ouviu um sermão em que eu falava sobre a importância do preparo. E ela veio me procurar preocupada no final do sermão. Ela falou assim, pastor, como que é esse negócio do preparo? Eu já aceitei Jesus como meu salvador, eu tenho que preparar alguma coisa ainda? Aí eu disse para ela, falei assim, o nome dela é Lilian. Eu falei, Lilian, o que você precisa preparar agora é a sua vida. Até Jesus voltar, você tem que se preparar todos os dias. Para que quando ele voltar, você esteja pronta, preparada, para subir e viver com ele para todo sempre. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite querem dizer, Senhor Jesus, me ajude. Eu quero me preparar todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte para me buscar. Levante a mão e diga amém. Amém. Nós vamos terminar. Podemos cantar um hino final? Pode ser? Eu vou convidar a equipe do Ministério de Louvor para que volte aqui para frente. Maranata, pode ser? Nós vamos cantar o hino Maranata, ao som aí do violão. Você se coloque em pé e cante com entusiasmo. Não vai demorar, queridos. Aquele que prometeu, virá. E ele virá para buscar a mim e a você. E vai nos encontrar preparados pela graça de Jesus.
Vocês normalmente cantam bonito. Mas hoje foi mais bonito, não foi? Deus seja louvado. Os anjos de Deus se uniram a nós cantando esse hino final. Eu quero perguntar para você. Tem algo na sua vida precisando ser resolvido? Tem algo na sua vida precisando ser acertado para que você não fique de fora da cidade santa? Para que você não fique sem a coroa da vitória? Para que você não deixe de entrar na cidade pelas portas? Se tem algo precisando ser consertado, eu quero te dar uma excelente notícia. Você está diante do Rei do Universo. O Senhor Jesus está presente conosco aqui nessa noite. Ele tem poder de mudar todas as coisas. E se neste momento você se entregar a Ele de forma completa, Ele vai mudar isso aí que está te incomodando.
para que nada nem ninguém te impeça de entrar na cidade santa pelas portas, para que nada nem ninguém te afaste do amor de Deus em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Santo e poderoso Deus, nós entramos na sua presença mais uma vez, muito agradecidos por aquilo que nós presenciamos aqui nessa noite. A tua palavra foi aberta, a igreja cantou com entusiasmo, a igreja sente que breve Jesus voltará, a igreja deseja estar preparada para que quando Ele vier nós estejamos prontos para subir e viver com Ele para todo sempre. Mas, Senhor, é possível que tenha situações que precisam ser resolvidas. É possível, Senhor, que tenham situações que necessitem de decisões que só nós que aqui estamos podemos tomar para resolvermos a nossa história, resolvermos a nossa vida. Se alguém nessa noite está nesse templo, mas está enfrentando no seu coração uma grande batalha espiritual, está na dúvida se vai fazer a tua vontade ou se vai se afastar dos seus caminhos, Senhor, que pelo teu poder e pela tua graça, essa pessoa nessa noite possa se firmar na sua presença e possa se dispor a andar com o Senhor todos os dias da vida dele e da vida dela, até que o Senhor volte para buscá-lo, Senhor. Não permita que nenhum de nós venhamos a nos perder, muito pelo contrário, Senhor. Completa o que falta em nossa vida para que todos nós possamos ser chamados pelo nome, tornar a este mundo. Nessa hora, Senhor, abraça cada um de nós. Abençoe cada um de nós. Abençoe os nossos familiares, aqueles que estão aqui e aqueles que por algum motivo não puderam estar, Senhor. E faça arder no coração de todos nós um desejo muito grande, um desejo muito forte de irmos em breve morar contigo. Essa é a súplica que nós lhe fazemos nessa noite. Muito agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.